O principal personagem do empate do Internacional contra a equipe do Red Bull Bragantino dentro de campo foi Edenilson. Ele não teve uma atuação destacada durante os 90 minutos. Além disso, foi vaiado na maior parte do tempo pelo torcedor que se fez presente no Estádio Colorado. Após o jogo, o técnico Mano Menezes saiu em defesa do jogador que inclusive atuou como capitão no compromisso decisivo e deixou em aberta a possibilidade de manter ou não Ed no time. O jogador que vinha sendo titular na vaga de Edenilson já está aqui no CT Parque Gigante, mas se tem algumas dúvidas em relação à condição física dele. A ideia de Mano sobre Edenilson, o ambiente do jogador aqui no CT e a possibilidade de Johnny voltar ao time são pautas agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu quero falar sobre Edenilson e um pouco sobre o ambiente que a gente viu aqui no CT Parque Gigante no treinamento de reapresentação. Os jogadores que não atuaram contra o Bragantino fizeram uma atividade leve, um treinamento coletivo em determinado momento, que terminou agora há pouco, inclusive, mas que já dá início a essa semana de trabalhos pensando no jogo de sábado contra a equipe do Santos. Primeiro, eu quero fazer um relato em relação ao ambiente de trabalho aqui no CT, tá? Inclusive, eu conversava com o Ribeiro Neto, no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, de que não há um clima de frustração, exatamente, mas há um clima de choque de realidade. Se entendeu aqui no ambiente do Internacional que, de fato, o título era muito distante, mas que a temporada do Inter ou que o Campeonato Brasileiro do Internacional é positivo. O Inter tem, ou tinha, a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Foi ultrapassado agora pelo Palmeiras. Então, que se pegue o lado positivo, a perspectiva de um bom ano de 2023 com a permanência do trabalho do técnico Mano Menezes e com a permanência de boa parte desse grupo de jogadores. O ambiente, ele é de uma conformidade com a realidade que se apresentou para o Internacional. Mas eu quero falar sobre Edenilson, tá? E também um pouco sobre a possibilidade dele ser titular ou dele jogar na partida de sábado às 3 horas da tarde contra a equipe do Santos. Tudo depende da situação do Johnny, tá? O Johnny já está aqui no CT Parque Gigante, mas ele não participou desse treinamento que foi aberto aqui. Por quê? A explicação que a gente recebeu é que o Johnny esteve na academia realizando trabalhos físicos para tirar o avião do corpo. Afinal, ele fez uma longa viagem, já que estava na Europa com os amistosos com a seleção norte-americana. Com o Johnny aqui no Brasil e já no CT Parque Gigante, a expectativa é se ele terá condições de enfrentar a equipe do Santos. A gente teve informação de que no último dia dele lá na Europa, com a seleção dos Estados Unidos, ele teve um desconforto muscular. E até em função desse desconforto muscular, ele não foi utilizado na partida contra a Arábia Saudita. Mas conversando com as pessoas aqui do Internacional, se coloca que o Johnny voltou bem, que não tem nenhum tipo de problema e que só está mesmo tirando um pouco a viagem do corpo. Amanhã deve treinar e no sábado deve estar à disposição do técnico Mano Menezes, até porque ele não entrou em campo contra a Arábia Saudita, não há um problema de desgaste maior físico desse jogador. Bom, se o Johnny estiver à disposição, eu acredito na ideia do Mano colocar o Johnny como titular e o Edenilson no banco de reservas. E assim, ele resolve o problema de ambiente do Edenilson. A gente viu o ambiente pesado contra o Edenilson, as vaias do torcedor ao Edenilson. E por mais que o Mano tenha tentado, depois da partida, defender o Edenilson, e ele falou bastante que o jogador não pode ser descartado do ambiente do Internacional, que é um jogador de seleção brasileira, um jogador que ainda tem contrato. O Mano sabe que o ambiente pesou pro lado do jogador e está começando a pesar para ele, Mano Menezes. O torcedor começou a ficar irritado com a figura do Mano Menezes pelo fato dele ter tentado colocar a goela abaixo, talvez, do torcedor, a posição do Edenilson, que inclusive no final da partida atuou como lateral direito, depois que o Igor Gomes sai para a entrada do Maurício. Então o Mano talvez esteja se dando por conta de que ele tem que defender o Edenilson, ele tenta recuperar o jogador, tudo bem, mas se ele seguir insistindo no Edenilson, o torcedor vai começar a pegar no pé dele. Talvez ele destrua um ambiente positivo que ele, Mano, construiu com o torcedor. O Mano, depois da partida contra o Bragantino, na entrevista coletiva, pediu um pouco mais de apoio dos torcedores e disse que quando o ambiente do Internacional está unido, os adversários respeitam mais o Internacional.
talvez em prol desse ambiente. Mais do que isso, até por uma questão técnica, já que o Johnny vinha sendo o titular do Edenilson e o Edenilson não vem jogando bem, o Johnny volte ao time titular. Não acredito na permanência do Edenilson para os próximos jogos, até porque o ambiente está bem pesado e o Edenilson tem jogado bem pouquinho. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Estou aqui no CT Parque Gigante, terminou agora há pouco o treinamento e à noite eu trago todo o resumo do que aconteceu por aqui e do dia do Internacional pós-empate contra o Red Bull Bragantino. Beijo!